Olá, vamos ver nesse vídeo a lição 9 da revista Palavra e Vida, publicada pela Convenção Batista Fluminense. E o título dessa lição é Só o Senhor é Deus. E o texto base é em 1 Reis, capítulo 18, dos versículos 36 ao 39, que diz assim: Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizestes voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo logo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Lembrando que isso foi constatado pelo povo, que somente o Senhor era Deus, após muito tempo que os profetas de Baal estavam clamando ao Deus Baal para que consumisse o holocausto. É uma história já muito conhecida da maioria de nós. Muitas vezes nós já lemos, nós já ouvimos mensagens a respeito. Mas nós vamos continuar refletindo sobre os autores dos livros de Reis e das Crônicas, falando especificamente nessa lição sobre Elias. Na próxima lição nós vamos falar sobre o profeta Eliseu. Mas hoje nós vamos ver alguns detalhes do ministério de Elias. Continuando, no final da introdução, o autor escreve assim: A sua coragem em denunciar a corrupção e o pecado, suas experiências extraordinárias com Deus e sua fidelidade ao propósito ao qual fora chamado, nos inspira e nos fornece lições preciosas para a nossa vida. E o primeiro ponto vem falando o homem sem medo. E a primeira coisa destacada aqui é a origem do profeta Elias, que não era uma região muito conhecida, nem muito famosa, mas ela é citada na Bíblia por conta da importância de Elias. Então, o profeta Elias faz com que Tisbe seja citada na Bíblia por conta da sua obediência, por conta do seu ministério, por conta da sua coragem de proclamar a palavra de Deus. Então, como nós já falamos em um desses dias que foi a leitura diária nesse texto, fala que Elias era tisbita, porque era da cidade de Tisbe, e da região de Gileade, que corresponde hoje ao Oriente Médio e Jordânia. E o autor vai falando aqui que o decreto de Deus mostrava que aquele falso Deus não conseguiria sustentar ao povo por muito tempo, o que levaria a Israel a concluir que só o Senhor é Deus e que Elias e não os profetas de Baal era o seu mensageiro. Baal era colocado como um Deus da prosperidade, da fertilidade, da provisão. E Deus manda Elias falar para o rei que não choveria por um bom tempo lá naquela região.
e que eles passariam um período de muita escassez, devido à seca por falta das chuvas. Então o profeta Elias teve coragem de enfrentar um rei cruel, né, e totalmente desobediente e desatento ao Deus eterno, e falar com ele o que estaria acontecendo. Um destaque importante aqui nesse ponto é o episódio em que Elias é orientado a buscar refúgio na casa de uma senhora, e que ele ia receber abrigo, ele iria receber alimento na casa dessa viúva. A viúva, mesmo sem entender o que estava acontecendo, ela obedeceu. Então, esse episódio em que ele tem o alimento através de uma pessoa simples, e também numa região onde o falso deus Baal era aquele adorado porque ele era o provedor, nem naquela área ali houve provisão necessária para a população. A população toda estava passando um grande aperto. Mas com a obediência dessa senhora, aquela família, juntamente com o profeta, não passaram necessidade. Tiveram a provisão do Senhor, que realmente comanda todas as coisas. E ela não tinha ainda reconhecido totalmente a grandeza do Deus e reconhecido Elias como um verdadeiro profeta. Apenas após aquele aperto dela ter perdido o filho havia falecido, e Elias vai lá e ora sobre ele, e ele volta a respirar, ela consegue reconhecer a autoridade de Deus sobre a vida do profeta Elias. Aqui o autor vai destacar que podemos aprender que Deus usa pessoas simples e disponíveis para o louvor da sua glória. Então, por mais que nós tenhamos dificuldades, limitações, pouco conhecimento, mas quando nós realmente nos entregamos para fazer a vontade de Deus, estamos disponíveis para a obra do Senhor, Ele nos usa grandemente, porque Ele é o grande, Ele é o poderoso. Então, Ele pode fazer com que exerçamos coisas que seria impossível aos olhos humanos, porque realmente, por um ser humano, realizar algumas coisas é impossível. Mas Deus é o Deus do impossível, e Ele faz todas as coisas que são necessárias para o nosso bem-estar, desde que estejamos à sua disposição. E no finalzinho dessa parte aqui, o autor fala: sua coragem em denunciar os pecados do rei e do povo mostram que, ao lado do Senhor, nós podemos enfrentar todas as situações espirituais adversas. É interessante quando nós analisamos de perto algumas coisas, nós vemos que tem algumas pessoas amigas, alguns parentes, estão no caminho errado, e como às vezes nós gaguejamos para denunciar o pecado. Como nós às vezes temos dificuldades de confrontar a palavra de Deus e o pecado das pessoas. É claro que nós temos que fazer isso com humildade, com sabedoria vinda dos céus, para não ofender a pessoa e a pessoa entender que é a palavra de Deus e não o nosso julgamento diante do comportamento errado. Mas não são raras vezes que nós nos esquivamos de denunciar o pecado por algum receio. Receio de magoar, receio de perder a amizade, receio de alguma coisa. Mas nós vemos aqui com o profeta que ele denunciou o pecado
de uma autoridade máxima de uma nação. E nós precisamos buscar em Deus sabedoria, a maneira certa, o momento certo de falarmos da palavra de Deus sem medo. Mais uma vez eu repito, sem arrogância, sem sermos ignorantes, mas precisamos falar com amor, mas falar a verdade da palavra de Deus contra o pecado. No ponto 2, vamos ver aqui o relato do grande desafio, aquele em que há um lado de grupos grandes dos profetas de Baal e do outro lado apenas o profeta Elias. Então, de um lado está lá o altar do deus Baal, né, o falso deus, e eles estão lá gritando, se cortando, falando em transe, né, fora de consciência, e por muitas horas aquilo ali, e nada acontecia, e chega um momento que o profeta Elias até debocha, zomba, e fala, talvez ele tenha saído, talvez ele esteja dormindo, ele pode não estar escutando, gritem mais alto, e até que eles param de gritar, de se cortar, porque nada acontece. Então, Elias vem e a primeira atitude que ele tem é restaurar, reconstruir o altar para adoração. Primeira coisa, restaurar. No momento em que nós vamos cultuar ao Senhor, entregar um sacrifício de louvor ao Senhor, nós precisamos restaurar o que está quebrado. Precisamos limpar, tirar a sujeira, tirar aquilo que nos separa do Senhor. Isso é um grande aprendizado para nós. Quando nós queremos ver o mover do Senhor, ver uma manifestação diferente, o nosso altar precisa estar restaurado, limpo, organizado, com tudo no seu devido lugar. Então a coisa não aconteceu de um estalo, de uma hora para outra. Quando os profetas do Deus falso pararam, Elias não orou imediatamente para o fogo cair. Primeiro limpou-se tudo, lavou-se tudo, organizou-se todo o altar. Tem simbolismos, no culto tem simbolismo. Ele pega 12 pedras, significando as 12 tribos, cada pedra representando uma tribo do povo de Israel, porque seria a manifestação do Deus do povo de Israel. Ele vai trazendo elementos para um culto, para um altar, com todos os significados. Então, o nosso culto, ele tem que ter razão de ser. Cada coisa que nós fazemos, cada atitude que nós temos, tem que ter uma explicação, tem que ter uma ligação, porque o nosso culto é racional, ele não é irracional. Enquanto os outros profetas estavam, muitas das vezes, em transe, se cortando, gritando, sapateando, Elias vem calmo, vem tranquilo e ergue um altar limpo, organizado, com grande significado. Coloca ali a lenha, coloca ali o animal para ser imolado, e aí ele vem com o extraordinário. Ele vai e coloca, põe vasos de água aqui. Então, eles fazem até uma vala em volta, e ali derrama muita água, até ficar bem ensopado.
Ao contrário dos profetas de Baal que gritavam, a passagem bíblica não fala que ele fez uma oração excêntrica, não fez uma oração gritando, porque às vezes nós lemos alguns textos que falam a pessoa bradou em alta voz. E aqui não tem nenhum vestígio de brado, falou em alta voz, não tem nada disso. Foi uma, como diz aqui o autor, foi uma oração curta, direta e sem manifestações excêntricas. Às vezes nós somos persuadidos a termos atitudes e manifestações excêntricas porque parece mais bonito. Mas precisamos saber, é Deus nos direcionando ou é a nossa vaidade nos direcionando? E nesse momento aqui, desse episódio, não caberia nem um pouco vaidade, nem um pouco orgulho, nada, nada, nada. Somente um compromisso puro com o Senhor. Então ele faz uma oração bem simples. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deste povo voltar para ti. Ele não fala, olha, é o meu Deus que vai fazer isso. Não, ele está clamando, ele conversa com Deus. E pronto. Eu estou fazendo isso em nome de Deus. Ele também não fala isso. Na verdade, ele não fala com o povo. Ele sabe que a manifestação da presença do Senhor vai ser o suficiente. Ele só fala com Deus e espera Deus fazer o que tinha que ser feito. Então, esse acontecimento extraordinário, o profeta Elias não buscou a glória para si de maneira nenhuma, em nenhum momento. No final do ponto 2, o autor destaca que, em conformidade com isso, podemos aprender que, a despeito do enorme privilégio que temos de servir ao Senhor, devemos entender que somos apenas instrumentos para o louvor da glória dele. Com efeito, não precisamos estar em busca de glória própria, pois quando estamos ao lado do Senhor com sinceridade, ele nos honra fazendo-nos participantes da sua glória. Abrindo um parênteses aqui, quando a gente vê regras de etiqueta, né, de um bom comportamento, tá lá a orientação para a gente não se autoelogiar, a gente não se exibir, esperar os elogios, agradecer os elogios, mas não ficar ressaltando, olha, o que eu fui capaz de fazer. E muito menos quando se fala de obra do Senhor, nós estamos cooperando para o engrandecimento do reino de Deus. Então toda a honra, toda a glória, até mesmo ficar falando muitas vezes o que aconteceu através de nós, não fica bem. Não fica bem para quem está ouvindo várias vezes a própria pessoa ficar se enaltecendo, e fica muito ruim porque você não está entregando diretamente, somente ao Senhor toda a glória. Deixa que Deus te exalte, não se exalte. Né? Não preciso ficar alardeando o que eu já fiz na obra do Senhor. Devemos fazer, o Senhor sabe, e o Senhor vai nos recompensar pelo esforço que fizemos, pela entrega que fizemos, da maneira que nós fomos usados e abençoamos pessoas. Deus vai nos recompensar no devido momento, e nós não precisamos. Porque a Bíblia fala que quando nós recebemos muitos aplausos, nós já recebemos todas as coisas. Mas quando nós não recebemos aplausos, porque não ficamos
alardeando o que foi feito através de nós receberemos na glória todas as recompensas. Pense bem nisso. No ponto 3, vai falar do preparando um sucessor. Se lá atrás o profeta Elias ele foi ousado, ele não teve medo, ele agora, após a vitória contra os profetas de Baal, ele vai e mata todos os profetas de Baal, e a rainha fica furiosa e ameaça ele mostra o seu lado humano. Ele fraquejou, ele temeu por sua vida, porque ele já estava cansado, ele já estava exausto, ele já tinha uma certa idade. Então, ele foi se refugiar no deserto e ele demonstra o seu cansaço. E milagrosamente ele é cuidado por um anjo e recobra suas forças para caminhar novamente até Monte Horebe. Olha, há momentos que eu fico curiosa e gostaria de provar. Esse alimento desse anjo eu gostaria de provar, como também gostaria de provar o vinho que Jesus fez, né? A multiplicação dos pães também eu gostaria de provar, né? Brincadeira à parte. O Senhor continua o mesmo para nos alimentar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, para renovar as nossas forças, para caminhar ainda e muito. Pode parecer que a caminhada é muito longa e que não seremos capazes, mas quando somos alimentados diretamente pelo Senhor, aí sim nós temos o vigor para continuar a nossa jornada. Então, se as minhas forças estão acabando, talvez é porque eu não esteja tendo um alimento muito fortalecido, né? Fortificado. Talvez o meu alimento seja de um fast food, um miojo, uma coisa que não tem sustância, né? Como diz no interior. E os nutricionistas, eles falam, esses alimentos aqui são alimentos de caloria vazia. Não tem vitamina nenhuma, não tem nenhuma substância de nutrição de valor para o corpo. Então nós precisamos buscar, tanto fisicamente quanto espiritualmente, alimentos que tenham grande valor nutricional. E de preferência com poucas calorias, né? Mas que nós possamos buscar na fonte direta do Senhor o nosso alimento para renovar a caminhada. E o profeta Elias, ele aceitou o alimento, aceitou a água que o anjo o entregou, e ele foi caminhar até o Monte Horebe para conversar com o Senhor e preparar o próximo que viria para profetizar ao povo de Israel. Elias encontra Eliseu, dá as instruções para Eliseu, e nessa conversa, logo após essa conversa, o profeta Elias é levado para o céu por uma carruagem de fogo, como é expresso em 2 Reis, capítulo 2. Então, aquele cuja vida fora marcada por experiências extraordinárias de fé, obediência e fidelidade a Deus, terminou a sua missão neste mundo de igual modo extraordinário. Que resumo, né, que nós podemos refletir aqui. Ele teve uma vida toda extraordinária porque foi toda pautada na fé, na obediência e na fidelidade daquilo que Deus entregava para ele. Falar, ele ia e falava.
Às vezes nós queremos algumas coisas extraordinárias na nossa vida, mas nós não estamos fazendo renúncias extraordinárias, nós não estamos tendo uma fé extraordinária, nós não estamos praticando uma fidelidade a Deus extraordinária. Então, nós não teremos um resultado extraordinário. Nós não estamos marcando a nossa história com um episódio extraordinário, porque nós não estamos realmente entregues totalmente nas mãos de Deus, como um vaso que Ele quebra e transforma para ser um vaso útil. O profeta Elias foi muito útil para o povo de Israel. E será que hoje eu e você estamos sendo úteis para o reino de Deus? Nós estamos marcando a nossa história pela obediência, pela fé, pela fidelidade? Vamos refletir sobre isso. Há uma outra parte em Mateus 17 que vai falar do profeta Elias. Ele volta num episódio extraordinário mais uma vez, em que tem a transfiguração, né? Então tem Moisés e Elias conversa com Jesus. Então ali eles estavam representando a lei, através de a presença de Moisés representava a lei, Elias representava os profetas, que preparou o povo para a vinda do Senhor, conversando com o Senhor Jesus. Então, aquela conversa ali convergia para o Senhor Jesus Cristo. O profeta Elias foi um servo de grande valor. Que nós possamos ter uma vida aceitando o desafio para sermos servas do Senhor de grande valor. Bem, concluindo, nós vimos na lição de hoje a vida do profeta Elias, e é um dos personagens mais interessantes e enigmáticos, como diz aqui o autor do estudo, né? E a sua coragem em meio a tantos desafios, a ousadia em denunciar a corrupção e o pecado, tanto do rei quanto do povo, e as experiências extraordinárias, né? Quando ele aceita os grandes desafios, as experiências são extraordinárias. Eu espero que ao lermos nós possamos pensar profundamente e termos um propósito na vida. Agora, se eu não tenho obedecido, ou se eu já tenho obedecido, eu vou obedecer mais. Se eu já tenho servido, eu vou servir mais. Se eu já tenho sido fiel, eu vou ser fiel mais. Porque eu quero viver o extraordinário na minha vida, o extraordinário de Deus na minha vida. Eu quero viver. Mas para isso eu preciso me entregar, de verdade. Eu preciso achar tempo para ler a palavra de Deus, que é a fonte da nossa fé. A fonte da certeza das coisas que são impossíveis para os homens, mas são possíveis para Deus, é através da palavra de Deus que eu vou encontrar essa fé, e uma fé dinâmica, não uma fé parada, né, como uma estátua. Então vamos pensar, eu coloquei aqui o pensar, reagir e agir. Tá? Não somente pensar e agir, mas vamos reagir a essa vida espiritual pacata, sem estar pronta para a guerra. Nós precisamos estar prontos para a guerra a todo momento.
precisamos reagir, não podemos viver numa mornidão. Jesus não vai receber os mornos, ele só vai receber os quentes fervendo espiritualmente, mas vai estar fervendo somente aqueles que estão obedecendo. E as 3 perguntas são as seguintes: você já se sentiu incapaz na obra de Deus e o Senhor te abençoou grandemente? Eu acho que a primeira parte da pergunta é sim para todo mundo, né? Você já se sentiu incapaz na obra de Deus? Se a pergunta fosse até aqui, todo mundo ia falar sim. Aí vai ser diferente para cada uma, mas o Senhor te abençoou grandemente? Fica aí a perguntinha para você pensar e para você reagir e agir. A segunda pergunta é: você teria a ousadia do profeta Elias para denunciar o pecado das autoridades sem medo da repressão? Essa é uma pergunta muito pertinente para os dias de hoje, né? Denunciar o pecado das autoridades sem medo da repressão. Olha que já estamos numa censura, né? Não podemos criticar, não podemos oficialmente falar contra. Mas o profeta Elias também vivia numa situação dessa. Vivia até uma situação mais dura, né? Já vivia numa ditadura da realeza, da monarquia. Tinha grande repressão. Falou alguma coisa contrária, era pena de morte. E hoje a gente não tem a pena de morte, mas tem uma repressãozinha para a gente não falar contra. E a terceira pergunta é: alguma vez você viveu uma experiência extraordinária com o Senhor? Extraordinária nesse ponto aí de obedecer, confrontando o pecado, tá? Aqui não está falando de saúde, não está falando de alguma outra coisa, está falando do obedecer, do se submeter à palavra de Deus, de encarar o pecado e não dar corda para ele. É nesse sentido aqui. Alguma vez você viveu uma experiência extraordinária com Deus? Eu espero que sim. E se alguém não viveu, que em breve possa viver uma experiência extraordinária com o Senhor através da leitura e da prática e da obediência da palavra do Senhor.